Essa é a leitura comentada da Moderna Gramática Portuguesa, do autor Evanildo Bechara. Eu acredito que é Bechara, porque é CH, eu imagino que seja um sobrenome espanhol. Aqui diz: nova edição revista e ampliada pelo autor, com todos os pontos gramaticais cobrados em concursos e em sala de aula. Eu vou direto aos pontos que me interessam nessa leitura. O que exclui o prefácio. Eu realmente estou interessada na breve história externa da língua portuguesa, que é a introdução que começa na página 25. Essa introdução começa com uma citação de João de Barros, Diálogo em Louvor da Nossa Linguagem. Eu acredito que o objetivo dessa citação, a qual eu não vou ler para você, é uma mistura de portunhol. Só para ver realmente como o português era falado. É realmente até difícil de compreender, mas eu gosto muito da história da língua portuguesa e vamos a ela. Mas não é uma leitura na íntegra, eu vou fazer alguns comentários de pontos que me chamaram a atenção. Uma coisa muito simples que o autor fala aqui é que a língua portuguesa ela é a continuação ininterrupta no tempo e no espaço do latim levado à Península Ibérica pela expansão do Império Romano. Só que ele citou tantas coisas importantes, tantas coisas fundamentais. Só nessas duas linhas tem história que dá para escrever um livro. Então eu quero fazer alguns comentários a respeito dessas duas linhas. Mas vamos fracionar. A língua portuguesa é a continuação ininterrupta. Vamos pensar na língua portuguesa como uma nuvem. Uma nuvem que ela vai se modificando, ela vai tomando novas formas. Ela não é uma coisa paralisada. Palavras vão sendo introduzidas no nosso vocabulário, novos conceitos vão sendo criados. E a língua de um povo, ela tem muito a ver com o poder que esse povo tem de influenciar outras culturas. Então vamos pensar na língua portuguesa como uma nuvem que, à medida que o vento sopra, essa nuvem vai mudando suas formas e ela também vai mudando de lugar. Então, eu falei tudo isso para explicar que a língua portuguesa é a continuação ininterrupta no tempo e no espaço. Por quê? Porque às vezes você passa por informações extremamente importantes porque a pessoa foi extremamente sucinta e você não percebeu a profundidade dessas palavras. Mas ela é a continuação ininterrupta do quê? Do latim. Então, o nosso idioma ele surgiu a partir do latim. E esse latim ele foi levado à Península Ibérica. Goianinha, o que é Península Ibérica? A Península Ibérica é uma porção de terra que vai pegar Portugal, Espanha e um pedaço da França. Essas regiões elas não tinham o latim como seu idioma. Mas o que acontece? Como é que o latim, esse idioma novo, chegou a esses lugares que juntos nós o chamamos de Península Ibérica? Foi através da expansão do Império Romano. O Império Romano ele tinha uma característica, ele dominava os povos, mas ele não destruía os povos, ele permitia que influenciar aquelas culturas e tolerava aqueles povos. Então, o idioma ele foi se modificando. À medida que o Império Romano passou por uma região, ele formou um idioma. A partir do momento que ele invadiu uma outra região, ele formou a fusão do idioma local, mais o latim gerou um outro idioma. Então, existem alguns idiomas cuja origem é o latim. Você vai ficar surpreso ao saber que português, espanhol, francês, italiano, romeno, catalão e outros dialetos que são falados em regiões menores, todos têm a sua origem no latim. Então, eu acho muito errado
estudar português desvinculado da história, porque quando você apresenta só o português, vamos falar a verdade, é maçante, é chato, é cansativo, é muito decoreba às vezes. Então, desmembrar conteúdos, vamos agora estudar só a história do português. Não, tudo tem uma história. O português, o idioma que nós falamos, ele tem uma história. E essa abordagem de separar a história do idioma, ela empobrece o conteúdo e faz com que a pessoa se desinteresse da sua própria história. E olha, eu só li 2 linhas aqui dessa gramática e quanta história já desenvolvi contando para vocês. É muito interessante você pegar esses vídeos que eu vou colocando aí. Você pode, vou te dar uma ideia, pegar um papel pardo, pegar uma régua grande, você vai fazendo uma linha do tempo. E essa informação que eu passei para você, ela aconteceu no século 3 a.C. Então, nesse período deste século, é que o idioma, o latim, ele saiu influenciando regiões através das invasões, que eles vão falar expansão do Império Romano. Antes de Cristo, 3 séculos antes, a influência de Roma sobre a Península Ibérica já era muito extensa. E aí é muita informação. Como é que você pode colocar isso numa linha do tempo? Você pode colocar aí, faz uma linha do tempo, coloca o ano 0 e vai colocando aí os períodos que você, os intervalos de tempo que você quer agregar informações. A esse episódio que eu mencionei, a gramática se refere a ele como processo de romanização dos povos. E o autor termina esse primeiro pequeno parágrafo dizendo assim, que esse processo encontrou tenaz resistência dos habitantes originários dessas regiões. E talvez você fale assim, tenaz resistência, o que quer dizer isso? Quer dizer forte, persistente. Assim como o Império Romano insistia em se expandir, ele não dava conta de administrar tudo que tinha, mas eles queriam expansão, expansão, expansão. E eles conseguiram influenciar, mas eles não conseguiam cuidar de tudo que eles conquistavam. E isso, muitos séculos depois, vai desencadear uma crise que vai desmembrar o Império Romano e levar o Império a várias crises. Mas ele menciona que esse processo encontrou tenaz resistência, uma firme resistência dos povos originários dessas regiões. Então, se aquele povo tivesse cedido, não havia uma transformação do latim em português, não haveria italiano, não haveria espanhol, não haveria francês, tudo seria latim. Então, se o Império Romano, se ele dominava dessa maneira, por que todo mundo onde ele passou não ficou falando latim? Por quê? Porque os povos daquelas regiões resistiam. Mas, quando você vai convivendo muito com o seu inimigo, opressor, dominador, seja lá como você chame, ele vai gerando uma influência sobre você. E ele vai fazendo alterações na sua vida, no comportamento, na cultura, por mais que você seja forte. O tempo vai fazendo com que você ceda, com que você se esqueça, com que o outro vá fazendo parte da sua vida e alterando a sua cultura. E agora eu vou passar para você algumas informações que você vai ver como o fato de pegar um conteúdo e desmembrar ele empobrece esse conteúdo. Muitas vezes, estudando na escola, quantas vezes você escutou o termo bárbaros? Foi os povos bárbaros que invadiu aqui, os povos bárbaros que invadiu ali. E você já se perguntou se existe um país que chama Bárbara ou bárbaro para esses povos? O que afinal são esses povos bárbaros? É um empobrecimento do conteúdo por causa da fragmentação.
No início, os gregos chamavam de bárbaros todo mundo que não era grego. Então, era um rótulo que inferiorizava os povos estrangeiros, porque eles eram filósofos, eles já tinham avançado muito intelectualmente, e os outros povos eram toscos, ignorantes intelectualmente. Então, o termo bárbaros era um rótulo para diminuir, inferiorizar os outros povos. Isso vindo dos gregos. E aí o que aconteceu? Em um dado momento, Roma, ela não diz que ela perdeu para a Grécia. Ela diz assim, que ela se submeteu. E aí Roma também começou a chamar de bárbaros todos os povos que não eram romanos. Ou seja, antes os romanos também eram chamados de bárbaros. Era como se fosse um rótulo, um xingamento, entendeu? E aí os romanos vão, se aliam aos gregos e começam a pegar aquela palavra que era um xingamento, que era um rótulo, e eles começam a usar não sobre eles mesmos, mas sobre outros povos. Então o termo bárbaros é uma coisa muito ampla. Quando alguém fala isso, peça mais informações, porque isso não é nada esclarecedor. Mas por que eu mencionei essa situação? Porque depois desse processo de romanização, a Península Ibérica, que é essa porção que eu falei para você, Portugal, Espanha, um pedaço da França, ela sofreu uma série de invasões bárbaros germânicos. Então, quando o autor fala bárbaros germânicos, nós sabemos que germânicos se refere aos alemães, mas o termo bárbaros pode ser algo muito mais amplo e eu prefiro que você pense do que eu te dar as respostas prontas. Mas o fato é que essa série de invasões fez com que o espanhol ele sofresse muitas subdivisões. Então, o português é o português em todo lugar. Nós temos sotaques, nós temos gírias. Eu conheci pessoas do Brasil inteiro e foi sofrido conversar com algumas delas, porque dentro do nosso país existem palavras que você... O que você quer dizer? Por quê? Porque o idioma está em movimento, ele se modifica o tempo todo. Mas, no geral, é completamente viável você conversar, seja qualquer que for a região do país. Mas dentro da região hispânica, isso é um pouquinho diferente. Então, como eu te falei sobre um pouquinho da história do português, vale a pena você também investigar e estudar um pouco da história do espanhol.